Queridos irmãos e irmãs, essa sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum nos convida a refletir sobre caminhar com Jesus enquanto comunidade cristã. O Evangelho inicia falando que Jesus andava por cidades e povoados e não estava sozinho, estava acompanhado da comunidade dos apóstolos, do grupo de mulheres que foram curadas. Então Jesus ele era seguido por um grupo numeroso de pessoas, não estava só. Sobretudo as pessoas que são narradas, descritas nesse Evangelho, são pessoas que traziam no coração um espírito de gratidão. Receberam libertação, receberam curas e por isso seguiam a Jesus. Viram nele o seu mestre. E o que mais? Ainda acrescenta o evangelista. Contribuíam financeiramente com a missão de Jesus. A sua gratidão também era expressa com a generosidade. Lá no último versículo, depois de falar o nome das mulheres, de quem era esposa, e depois diz que eram ainda outras mais, vai falar, versículo 3, que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Ou seja, elas contribuíam com a missão. Contribuíam com a missão de Jesus e dos apóstolos. Contribuíam porque tinham o coração repleto de gratidão. Por Jesus tê-las tocado, a Sagrada Escritura vai nos dizer: de graça recebeis, de graça deveis dar, e com alegria. Ou seja, como nós temos retribuído toda a libertação, toda a cura, toda a graça que o Senhor tem feito em nossas vidas. O tudo que Ele tem se entregado e dado a nós, qual parcela, qual parte da nossa vida temos também consagrado, dedicado e por vezes até aberto a nossa mão para a missão? É a primeira interrogação. Ainda nessa esteira de Jesus que não anda só, de Jesus que é acompanhado, nós percebemos que, desde o início, a ação do Cristo está na comunidade. A comunidade apostólica, a comunidade daqueles que foram tocados por Jesus o acompanha. A graça chega às cidades e aos povoados, como inicia o Evangelho, através do Cristo que está na comunidade. E isso continua. A fundação da igreja é justamente esse prolongamento da graça de Jesus para alcançar todos os homens e mulheres. O Evangelho vai terminar lá no seu último capítulo dizendo: ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a graça do Senhor que nos alcança, que chega até nós, ela vem pela comunidade. A nossa fé católica não nos ensina uma fé intimista, de uma relação individual, minha com o Senhor e apenas isso. Mas ela nos insere em uma comunidade. Como que nós somos inseridos na Igreja Católica? Como somos inseridos na vivência da fé que todos nós aqui professamos pelo batismo. E uma das graças do batismo, além da purificação, além do dom do Espírito Santo, é a inserção na comunidade. Então nós encontramos a Jesus, nós nos unimos a Jesus na graça de viver em comunidade. E nessa comunidade, o nosso encontro, o Concílio Vaticano II, os documentos do concílio vão nos dizer onde nós encontramos a Jesus: na palavra e na Eucaristia. E por maior excelência na Eucaristia. E onde se realiza a vivência da palavra e, sobretudo, a vivência da Eucaristia? É justamente no altar da comunidade, na comunidade reunida. A primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, ela reforça a importância de nós estarmos unidos justamente em comunidade, como eu já venho dito, a comunidade de igreja, e é confirmada na palavra do Salmo, o refrão do Salmo, que nos diz: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino do céu. Então nós vivemos uma caminhada de comunidade, inseridos nos ensinamentos do Cristo com humildade. E qual que é o prêmio daquele que entra no caminho, que acompanha Jesus, que se insere na comunidade e que vive a virtude da humildade, segundo esse Salmo? O reino dos céus. Deles é o reino dos céus. E, porém, a segunda leitura vai também nos dizer que aquele que
não prega a Jesus, aquele que se aproveita do nome de Jesus para adquirir riquezas, ele também tem um prêmio, ou melhor, uma condenação. Caem na perdição e na ruína, é o que nos diz o versículo 9 da primeira leitura. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína. Então, aqueles que usam da palavra de Deus para enriquecer e usurpam os mandamentos e ensinamentos de Jesus por benefício próprio, não recebem o reino do céu, mas recebem a sua própria condenação. Por isso, cada um de nós, alimentados por esse rico banquete da palavra, possamos levar no nosso coração a graça de unir-se à vontade de Jesus, caminhar com Ele e caminhar com humildade, para que nós sejamos esses e essas felizes que recebem a graça da eternidade, do reino dos céus, da união definitiva com Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.